boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Salve Jesus, salve Maria Santíssima, salve às 18 horas. Gratidão a Deus, por mais essa oportunidade, por essa quarta-feira, 13 de agosto de 2025, aqui com Maria Santíssima, com vocês. Eu peço que você deixe a sua água para ser fluidificada pela espiritualidade, que você permita que a espiritualidade adentre ao seu lar, adentre ao seu coração e possa lhe ajudar no que você mais precisa, no que você está mais pedindo neste momento. Não só você, como todos que o cercam, Então, vamos fazer uma reflexão sobre quem pode ser aquele que nos guia, nosso mentor espiritual. Também vamos trazer um pouco da história do mentor espiritual desta casa, Dr. Adolfo Schultz, que nessa semana, 10 de agosto, foi data de nascimento dele, nessa última encarnação. Então, bora lá? Ah, essa brisa singela que te sopro, é meu desejo de te ver navegante. Minhas mãos, as minhas mãos, não podem tocar teu leme. Meus braços não podem içar as tuas velas. Para ti, sou apenas vaga inspiração que se mistura aqui, ali, acolá, a teus próprios pensares. Sou ideia sem nome, sou sentido distante, sou vento, sou o seu mentor espiritual. Os mentores espirituais apresentam várias denominações: anjo da guarda, anjo guardião, bom espírito ou espírito protetor. A sua função é auxiliar, zelar, proteger, orientar seu tutelado, como um pai e mãe que cuida do seu filho. Mentores são de uma ordem mais elevada. Não são ainda espíritos puros e também não são muito mais evoluídos do que seus tutelados. Pois se assim o fossem, muito acima, eles não conseguiriam captar suas instruções e inspirações. Ele não fica o tempo todo ao nosso lado, pois realiza várias atividades no plano espiritual. Entretanto, atende prontamente nosso chamado, mesmo no momento qual o pedirmos. Nosso mentor permanecerá vinculado a nós mesmos nessa reencarnação, podendo seguir conosco após a morte do corpo físico, no plano espiritual e mesmo em várias outras existências corporais. Nosso amigo, o espírito protetor, poderá se afastar caso seus conselhos se tornem inúteis. Quando somos teimosos e seguimos caminhando com divergência do que ele nos orienta. Quando deixamos a vontade de sofrer influenciar os nossos espíritos por espíritos inferiores, aí sim vamos sucumbir.
Mas mesmo diante disso, se os chamarmos, eles retornam prontamente para nos ajudar, sempre com amor e com bons conselhos, querendo sempre nos auxiliar e sustentar em meio às dificuldades. Deus nosso Pai é tão misericordioso e nos ama tanto que quer ver nosso progresso e evolução. E por isso, envia esses espíritos para serem nossos mentores espirituais e amigos, para que possamos ter um amparo, para que eles possam cuidar de nós e nos ajudar, nos dar força, coragem e nos instruir para que possamos cometer poucos erros nessa jornada evolutiva. Será por não poder lutar contra os espíritos malévolos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Kardec, no Livro dos Espíritos, nos responde que não é porque não possa, mas não porque não quer. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Assiste-o sempre com seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos que lhe inspira, porém que quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo todo poder advém do fato de não lhes opordes resistência. Se falharmos, não é culpa do nosso mentor. Jamais podemos responsabilizá-lo por nossas faltas, pois ele sempre nos orienta a seguir o caminho do bem e da retidão. Se nos desviamos, é fruto das nossas escolhas equivocadas e nosso livre-arbítrio, que sempre será respeitado. Nosso mentor sofre e fica triste com essas atitudes e jamais compactua com os nossos erros. Por que é oculta a ação dos espíritos sobre nossa existência? E por que, quando nos protegem, não os fazem de modo que chame a nossa atenção? Nos diz Kardec: se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não abrireis por vossos mesmos, e o vosso espírito não teria progresso. Para que esse possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente às suas custas. É necessário que exercite suas forças, sem o que seria como a criança a quem não consente que ande sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada, de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio. Porquanto, se não tivesses responsabilidade, não avançareis na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampare, o homem confia em si próprio, nas suas próprias forças, sobre ele. Entretanto, vela o seu guia de tempos a tempos e lhe grita, advertindo-o do perigo.
Nosso mentor é um espírito que nos conhece há muito tempo, sabe da nossa história, tem conhecimento amplo sobre o nosso processo evolutivo. Inclusive, pode já ter convivido conosco em outras reencarnações e apresenta afinidade conosco. Quando estamos no caminho correto e do bem, nosso guia amigo fica feliz. É o mérito do qual se lhe tem em conta, seja para o seu próprio adiantamento, seja por alegria. O nome dele podemos saber através de intuição. Ele sempre acha que não se faz necessário dizer o nome, mas o importante é que tenhamos essa consciência de que o nosso mentor espiritual está sempre presente, como se faz agora, amparando, protegendo você que está num leito de hospital, preso numa cama, sofre problema de desemprego, angústia, depressão, problemas de relacionamento, problema de moradia, problema de trabalho, problema dentro do seu lar. Seja qual for a dificuldade a qual você está passando neste momento, lembre-se sempre, o seu mentor espiritual não se faz presente somente neste momento das 18 horas. Na consagração da prece, na hora sagrada em que os anjos cantam em louvor a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe querida, Mãe amada, escutai as preces, o clamor de todos os seus filhos que encontram-se de alma ajoelhada. Que seus falangeiros fluidifiquem todas as águas. Que cada medicação que está sendo apresentada neste momento seja reajustado de acordo com a necessidade de cada corpo físico. Que cada um dos seus filhos e filhas que forem beber esta água que está sendo fluidificada, que sintam o bálsamo da paz, da alegria, do reconforto espiritual, material. Que todos, Mãe, sintam os seus lares, os locais onde se encontram neste momento, limpo energeticamente, com seu perfume, com a sua presença. Senhor Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Ó meu amado mentor espiritual, somos gratos pelo seu amor, dedicação e proteção. Tu que é confiável e amoroso. Tu que trabalha incansavelmente para a nossa evolução.
nos ajude neste momento. Permita que vossa luz nos envolva e nos ilumine com a sua sabedoria, afastando de nós a ignorância e o mal. Nos ajude a perceber, a ouvir as suas mensagens. Aflore a nossa intuição. Nos ajude a seguir a nossa intuição. Nos proteja das más influências. Nos ajude a seguir o caminho da evolução espiritual. E que possamos sentir seu amor, a sua presença em todos os momentos. Que sejamos capazes de ouvir a sua voz silenciosa, a trilhar o melhor caminho. Que as trevas, que elas se afastem de nós e que somente a luz grandiosa do Criador, guie nossos passos. Que assim seja, assim será, hoje e para sempre. Amém. E para a nossa reflexão desta noite, vamos trazer a biografia do Dr. Adolfo Schultz, o mentor espiritual dessa casa, que está sempre nos ajudando, nos amparando, nos protegendo. E eu sou uma que todos os dias peço muita proteção a ele, direção no trabalho aqui dentro dessa casa. O nosso irmão, Dr. Adolfo Schultz, coordenador espiritual do Templo Espiritual Maria Santíssima, nasceu na Alemanha e desencarnou no dia 10 de agosto, aqui no Brasil. Quando estava encarnado, estudou psiquiatria e decidiu aninhar a medicina material com a medicina espiritual. O seu país de origem não abriu espaço para esses estudos. Então, ele decidiu vir para o sul do Brasil e continuou suas pesquisas. Disse ele: lembramos-nos de muitas vezes, quando encarnados, em atender nossos irmãos, com todos os limites da matéria, a perseguição dos homens, a solidão de cada dia, de cada noite indormida, mas me mantendo convicto e paciente de que todo mal passaria. A vida de Dr. Adolfo Schultz, material, foi sempre rodeada de muitas provas. Sofria severas dores na coluna e com o tempo foram impedindo de andar. Mas ele suportava o sofrimento e continuava atendendo aos irmãos que precisavam de ajuda, e os ouvia sentado em cadeiras ou bancos. Até que um dia sua situação piorou. Não havia mais posição que pudesse amenizar sua dor, nem mesmo sentado. Filas e filas formavam ao redor do local em que realizava as consultas. Então, decidiu que o melhor seria atender seus pacientes deitado. Isso era muito desconfortável, mas sabia que não poderia deixar de atender os seus irmãos, dando-os auxílio.
Com o passar do tempo, a paralisia do nobre doutor atrofiou suas pernas, o que não o impediu de trabalhar, pois sempre estava pensando no próximo. A doença foi subindo em seu corpo, chegando aos ombros. Dizia ele: já não podíamos mais escrever, não restava apenas a palavra, e a palavra fluía diante de receitas, nas quais não poderíamos mais confeccionar, porém os assistidos poderiam fazê-las. Quando as suas cordas vocais começaram a ficar comprometidas e não respondia aos seus impulsos, sua voz saía rouca e conseguia dizer 2 ou 3 palavras por vezes, e depois a voz desaparecia. Os amigos e os irmãos que o auxiliavam sabiam exatamente pelo olhar do Dr. Adolf Schultz o que deveriam ser passado para os pacientes. E assim se fez. Ele comunicava-se apenas pelo olhar. Durante meses, ia um trabalho de misericórdia para ajudar os necessitados. Até que um dia, em uma bela manhã de sexta-feira, ao ser convidado por um irmão para se levantar da cama, percebeu que algo diferente havia acontecido. E foi o seu desenlace do corpo material. Disse ele: ali acordei sem dor, sem atrofias, e fui ao encontro do nosso grande irmão Bezerra de Menezes, que me convidou a caminhar pelos jardins do Hospital Maria Santíssima. Ele andou entre muitas flores e fontes nesse hospital espiritual. E lá viu muitos irmãos e irmãs aproveitando a vida espiritual, o fim do cansaço da matéria, aproveitando a nova vida. Um dos ensinamentos de Dr. Adolfo Schultz para nós é o seguinte: não esmoreçam pelos problemas físicos, não os esmoreçam pelas críticas e pelas perseguições. A dor passa, todos os problemas passam, e aqui estamos com todos vocês, caminhando juntos. Esse é um exemplo seguido por nós aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima, o mentor espiritual dessa casa, que juntamente com os nossos mentores nos ajudam a seguir essa jornada. E você, meu irmão, minha irmã, que estiver aí preso numa cama, espero que tenha pego como exemplo Dr. Adolfo Schultz. Não esmoreça nunca. Sabe, eu gosto de lembrar até daquele filme, O Colecionador de Ossos. Tem uma parte que ele só tem esse dedo indicador que funciona. E ali ele consegue realizar a missão dele, o trabalho dele. Seja qual for a situação que você está vivenciando, eleve seu pensamento. Pense sempre em Jesus, Maria Santíssima, que vai te ajudar. Tenha paciência com quem está ao seu redor, quem está cuidando de você. E você que está passando por um problema de desemprego, continue firme. Acredite,
O seu mentor espiritual está a dizer o que você deve fazer. Não recuse nenhum tipo de trabalho. Alguém te chamou para pegar, tirar uma caixa de um lugar, fazer qualquer coisa. Isso é um trabalho. Movimente essa energia. Você, minha irmã, meu irmão, com problema no relacionamento, tenha fé. Continue a orar por essa pessoa. Continue a orar pelo seu lar. Tudo vai dar certo. Deus está conosco. Maria Santíssima também. E juntamente, o seu, o meu, o nosso mentor espiritual. Salve Jesus, salve Maria Santíssima, salve a espiritualidade que fluidificou essas águas e salve todas as quartas-feiras. Até a próxima, meus irmãos e minhas irmãs.